Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Sistemas para Movimento de Carga, e nós vamos apresentar hoje alguns exemplos de talhas. Bom, o primeiro exemplo, eu quero determinar a força no cabo de uma talha gêmea de 10 toneladas, classe 1. Muito bem, como eu tenho 10 toneladas de capacidade de carga, eu vou na tabela apresentada na teoria, para 10 toneladas, o número de cabos sugerido é 4, e o peso do moitão aproximado é 170 kg. Como eu tenho então 4 cabos, admitindo cápsula da poliamóvel, que para 10 toneladas, 4 cabos, tem que ter um motor e o tambor para puxar esse cabo, a força no cabo vai ser mais do que 2.500 kg, então não dá para fazer um moitão manual, uma talha manual. Então tem que ter motor, tem que ter tambor puxando o cabo, então o cabo vai lá para cima onde o tambor está. Então deve ser mesmo cápsula da poliamóvel. E eu vou admitir uma causa de escorregamento, que é o que nós discutimos também na teoria, que é o usual, mais recomendado. Muito bem, para esse caso, meu rendimento do moitão, então, é 0,94. Já tenho todos os dados, então agora é só eu fazer as contas. A equação de força no cabo é a carga mais o peso do moitão dividido pelo número de cabos dividido pelo rendimento do moitão. Eu tenho todos os números já. Então, substituindo, Q é igual a 10.000 kg, 10 toneladas, Q é 170 kg, o número de cabos é 4, rendimento do moitão 0,94, esse valor dá 2.700 kg. Próximo exemplo, eu quero dimensionar as polias de passagem compensadora para um moitão de 10 toneladas, classe 1, e eu já sei o cabo, são 4 cabos de 16 milímetros, 5/8 de polegada. Nós já aprendemos a dimensionar o cabo no capítulo anterior. Muito bem, com a classe 1 da tabela, então eu tenho que o valor do KPP é 20 e o valor do KPC é 14. Recuperando as equações de cálculo de polia, medida da polia de passagem é KPP vezes diâmetro do cabo, e o diâmetro da polia compensadora é KPC vezes diâmetro do cabo. Eu já tenho o diâmetro do cabo, que foi fornecido, tenho o KPP, o KPC, faço as contas. O diâmetro do cabo então é 16 milímetros, 20 vezes 16 dá 320, 14 vezes 16 dá 224 milímetros. Agora vou escolher uma polia comercial. Então eu preciso de uma polia de passagem no mínimo 320 milímetros. Então vou pegar lá o catálogo polia de passagem. Está aqui a polia de 315 milímetros escolhida. Então você vai dizer, ué, mas 315 é menor que 320. Mas a nível de anteprojeto, que é o nosso caso, a gente admite um erro de até 2,5%. E se eu calcular esse erro aqui, que é o diâmetro mínimo 320 menos 315, dividido por 315 vezes 100%, essa conta aqui vai dar 1,59% de erro, que é menor do que o erro admissível. Portanto, é aceitável eu pegar essa polia menor, porque eu estou considerando peso, custo, valor, né, tamanho. Então, vale a pena eu pegar a polia menor, já que é aceitável um erro desse nível aqui. E, se eu lembrar que a polia de ferro fundido, eu tenho a minha largura da garganta de 50 milímetros aqui, que eu peguei também do catálogo. Para a polia compensadora, o procedimento é o mesmo. Eu vou no catálogo, para a polia compensadora, eu preciso de uma polia de no mínimo 240 milímetros, vou pegar de 250 milímetros. E a largura da garganta dela, então, para ferro fundido, a largura da garganta dessa polia é 60 milímetros. Esse exercício tem um detalhe que eu vou já apresentar. Se você lembrar, para a polia de passagem, a largura da garganta deu 50 milímetros. E para a polia compensadora, deu 60 milímetros. Nesse caso, quando dão valores diferentes da largura da garganta, para o cálculo do Mancal, que nós vamos fazer no próximo exercício, a gente admite o valor maior dos dois. Então, no caso, seria 60. Muito bem, vamos para o terceiro exercício, o terceiro exemplo. Quero dimensionar uma calça de escorregamento, uma polia de passagem de um moitão de 10 toneladas classe 1. Eu já conheço a força do cabo, 2.700 kg força. E sei qual é o diâmetro da polia de passagem, 315 milímetros. E sei qual é a largura da garganta dessa polia, da cabeça da polia lá em cima, que é 60 milímetros. Bom,
Então, primeiro eu vou dotar as dimensões do mancal para depois verificar. Então, como eu tenho uma carga de 10 toneladas, naquela tabela que foi apresentada na teoria, para 10 toneladas eu vou estimar um diâmetro interno do mancal de 80 milímetros, a ser verificado, mas é uma estimativa. E o comprimento do mancal de escorregamento, a equação é Bzinho mais 2 vezes 5 a 10 milímetros. Posso pegar qualquer valor aqui, vou pegar 5 milímetros, Bzinho é 60. 60 mais 2 vezes 5, 70 milímetros. O meu mancal está aqui. Diâmetro interno de 80, comprimento de 70 milímetros. Agora eu vou verificar. Vou verificar a pressão média e verificar a velocidade de escorregamento. Muito bem. Pressão média, então, para mancal de bronze, que é o usual, que é o corriqueiro, que é o comum, que é o que nós fazemos normalmente. Então, eu tenho que a pressão média é um coeficiente de segurança de majoração da carga devido à aplicação, não é isso? Vezes a carga no mancal dividido pela área projetada, dB. Isso tem que ser menor ou igual que a pressão admissível. Para a bronze, a pressão admissível é de 0,6 a 1,2 kgfm por milímetro quadrado. Muito bem. A força no mancal, a força que solicita o mancal, a força radial que solicita o mancal, é 2 vezes a força do cabo, porque para cada polia tem 2 cabos saindo, um de cada lado. O cabo entra de um lado e sai do outro. Então eu tenho 2 forças de cabo. Então, para equilibrar, a força do mancal tem que ser 2 vezes a força do cabo. Como eu já tenho a força do cabo, que é 2.700 kg, eu sei que a força no mancal, a força radial no mancal é o dobro do 5.400 kg, desculpa. Já definimos que esse fator de serviço é 1,5 para a máquina de elevação e transporte. Eu já tenho todos os valores, já tinha adotado o D e o B, faço a conta. Isso aqui dá 1,44 kgfm por minuto quadrado, que é maior do que o máximo valor aceitável. Portanto, não está ok, eu não posso usar esse mancal. Ele está subdimensionado, ele não vai resistir à solicitação. Então, como é que eu resolvo esse problema? Simples, eu simplesmente aumento as dimensões do mancal. E aí eu já resolvi aqui, mas eu vou explicar para você. Eu vou aumentando as dimensões, por exemplo, no nosso caso, eu tinha inicialmente D igual a 80 e B igual a 70. Então eu vou aumentando o valor menor até ficar igual ao maior. Então eu tentaria D de 80, B de 75, não ia passar. D de 80, B de 80, igualei, não ia passar. E aí, quando os dois são iguais, eu sempre começo a aumentar pelo diâmetro, porque facilita o meu cálculo da cruzeta, que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, o próximo passo seria D85, B80. Se não der, próximo seria D85, B85 e assim por diante. Então, eu adotei esses valores. Eu vou recalcular então a pressão média. O fator de serviço é o mesmo, a força no mancal é a mesma. Agora eu aumentei as dimensões, esse valor dá 1,19, que está no limite, mas ainda é menor do que 1,20, que é a máxima pressão admissível que eu admitiria, né, para o cálculo de mancais de bronze. Portanto, está ok essa verificação. Eu posso dar um mancal de bronze com essas dimensões e ele vai resistir às solicitações. Vou agora verificar a velocidade de escorregamento. Como eu tenho uma carga de 10 toneladas de classe 1, portanto velocidade baixa, foi apresentado isso na teoria, eu tenho que a velocidade de elevação é 6 metros por minuto. Muito bem, vou usar essa informação daqui a pouco, já peguei na tabela para já resolver isso. Bom, a velocidade tangencial da polia lá na garganta é a definição, πdn. Velocidade tangencial é πdn. No caso, a velocidade tangencial da polia é π, diâmetro da polia de passagem, vezes rotação da polia de passagem. Muito bem, se eu inverter essa equação, eu tenho que a rotação da polia de passagem é a velocidade tangencial da polia lá na garganta, dividido por π, diâmetro da polia de passagem. Muito bem, mas qual é a velocidade tangencial da polia lá na garganta? É igual à velocidade do cabo, porque o cabo entra pela polia e sai do outro lado, e o cabo não escorrega em relação à polia. Então a velocidade do cabo é exatamente a velocidade tangencial da polia. Bom, mas qual é a velocidade do cabo? A velocidade do cabo
Ela é a velocidade de elevação vezes o número de cabos vezes o número de entradas. Vamos explicar. Se eu tiver um cabo só, qual é a velocidade do cabo? A própria elevação. E se eu tiver dois cabos, qual é a velocidade do cabo? O dobro, porque eu tenho que enrolar o dobro de cabos ao mesmo tempo. Então seria a velocidade de elevação vezes o número de cabos. Se forem dois cabos, o dobro. Se forem quatro cabos, 4 vezes a velocidade de elevação e assim por diante. Mas como eu tenho, se eu tiver, né, um tambor, e no caso nós temos uma talha gêmea, vamos discutir isso daqui a pouco, eu tiver duas entradas, ou seja, as duas pontas do cabo sendo puxadas, cada ponta é puxada com metade da velocidade total. Então, por exemplo, se aqui for 10, 4 cabos, aqui é 40. Mas como eu tenho duas pontas sendo puxadas, 20 em cada uma das pontas. Então seria 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20. Então esse é o conceito dessa equação. A equação desenvolvida, essa equação é uma equação de raciocínio, né? Não é uma equação decorada, tirada de algum lugar, é uma equação lógica. Muito bem. São cinemáticas, se eu falar bonito. Então, como nós temos uma talha gêmea, nós sempre adotamos talhas gêmeas, né? É melhor para o tambor. Então, eu tenho duas entradas aqui, o número de entradas é igual a 2. Substituídos os valores, então, eu já sei que a elevação é 6 metros por minuto, eu já sei que são 4 cabos, então foi um dado do problema. Então, 6 vezes 4 dividido por 2, 12 metros por minuto é a velocidade do cabo, que é exatamente a velocidade tangencial da polia, então. Bom, se eu tenho a velocidade tangencial da polia, eu posso calcular a rotação da polia. 12 metros por minuto dividido por π, diâmetro da polia de passagem, que é 315 milímetros. Estou passando para metros porque está tudo em metro aqui. Essa conta dá 12,13 RPM. Essa polia de passagem gira 12 rotações por minuto. Mais ou menos uma rotação a cada 5 segundos, né? Aproximadamente. A velocidade de escorregamento no mancal é igual à velocidade tangencial do eixo do mancal. É isso? Então, está lá a definição. A velocidade de escorregamento é πdn. A velocidade tangencial é πdn. Bom, eu já tenho o diâmetro interno do mancal, que é o diâmetro do eixo onde o mancal está montado, que é 85 milímetros. E eu tenho a rotação da polia, que é 12,13 RPM. Fazendo essa conta aqui, a velocidade de escorregamento, então lá do mancal, lá em cima do eixo que sustenta o mancal, que é a cruzeta, nós vamos ver nos próximos capítulos, deu 3,24 metros por minuto. Essa é a velocidade tangencial do eixo. Na verdade, o mancal que gira, o eixo fica parado, né? Mas é questão de referência. Então, do mancal, 3,25 metros por minuto. Bom, fazendo a verificação, então, eu verifico pressão média vezes o escorregamento, tem que estar na faixa de 0,03 a 0,20 kgfm por metro quadrado, metros por segundo. Vamos fazer essa conta aqui, a pressão média, então, é 1,19 kgfm por metro quadrado, e a velocidade é 3,24 metros por minuto. Como eu quero em segundos, eu vou dividir por 60 segundos por minuto. E essa conta aqui vai dar 0,065 kgf por milímetro quadrado vezes metros por segundo, que está dentro da faixa. Portanto, está ok. Bom, finalmente, para calcular a espessura do mancal, eu posso usar aquela equação aproximada, aquela equação empírica que foi apresentada na teoria, eu já tenho o diâmetro. Então, 85 milímetros vezes 1,07 mais meio centímetro, que é 5 milímetros, eu faço essa conta, deu 95,95 milímetros. E eu sou engenheiro, vou arredondar esse número. E como é quase 95, eu vou arredondar para 95. Então o diâmetro externo do mancal é 95 milímetros. O interno é 85, o externo é 95 milímetros. E esse valor que foi calculado, ele é compatível com aquela tabela que foi apresentada na teoria, né? Para um diâmetro interno de 80, 85 milímetros, o diâmetro externo sugerido é de 95 milímetros. Então, a equação que eu usei fica compatível com a tabela prática que foi apresentada. Bom, muito obrigado. Até a próxima oportunidade.